que desejamos um dia ser usados por Deus, estar cheio da graça de Deus, alguém vai pedir que Deus encha com o Espírito Santo, mas às vezes não entende o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Alguém vai orar para Deus e falar: Deus, eu quero estar cheio, eu quero ser revestido por Deus, mas às vezes a pessoa não entende o porquê desse revestimento. Glórias a Deus. Para que esse revestimento? Aleluia. Glórias a Deus. Então esse texto aqui, ele é muito claro em nos dizer o propósito de que Deus capacita pessoas, envia pessoas, enche pessoas para algo específico. Então, o profeta Isaías, profetizando, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, a primeira questão que temos que analisar é que o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele não vai falar que ele está em mim. Ele está dizendo que está sobre mim. E ele vai dizer: porque o Senhor me ungiu para. Aí ele vai dar uma direção. Duas coisas que precisamos analisar: o sobre e o para. O propósito para qual o Senhor ungiu ou unge pessoas. Primeiramente, precisamos entender este sobre mim. A Bíblia nos mostra que há um recebimento do Espírito Santo no Novo Testamento, que é o Espírito Santo em nós, fazendo morada em nós, o Espírito Santo habitando em nós. E como isso acontece? Quando a gente lê o Evangelho segundo escreveu João, a gente vai entender, e é até uma questão, né, do novo nascimento, onde Nicodemos, ele vai até Jesus questionar, porque Jesus fazia tais sinais, maravilha, e ele reconhece que Jesus era vindo de Deus, porque ele vai dizer assim, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Jesus vai dizer para ele, Jesus disse assim, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, o Espírito Santo em nós, habitando em nós, só é possível através do novo nascimento. E como é esse novo nascimento? O próprio texto aqui de João capítulo 4, né? João capítulo 3, o próprio texto aqui vai nos narrar como isso acontece. Então Jesus vai continuar conversando com Nicodemos. Ele vai dizer: Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, para haver esse novo nascimento e nós nos tornarmos filhos de Deus, é necessário ter um novo nascimento, nascer da água, nascer do Espírito. A água faz menção ao Espírito, a palavra também, ou o Espírito Santo também. Aqui está falando da nova regeneração em Cristo Jesus. Então, para termos o Espírito Santo em nós, não é sobre, é em nós, nós precisamos nascer de novo. E ainda em João capítulo 20, aonde Jesus, após a sua ressurreição, aparece a alguns discípulos, ele aparece a alguns dos seus ainda incrédulos sobre a ressurreição, mas lá no João 20, versículo 21 em diante, Jesus vai fazer aqui menção do Espírito Santo sobre os seus apóstolos. Ele vai dizer assim, verso 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então em João 20, 21, 22, Jesus sopra o Espírito Santo nos seus apóstolos. E a partir daquele momento, eles recebem o Espírito Santo dentro deles. Eles já tinham sido lavados pela palavra que já tinha sido mencionada, a qual era Jesus que caminhava com eles. Porém, o Espírito Santo agora, após a ressurreição de Cristo, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e eles recebem dentro deles. Mas Jesus também vai ordenar a esses discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, que disse: e muito depois desses dias recebereis a virtude do Senhor que há de vir sobre vós. Então o primeiro passo, meus amados irmãos, é o Espírito Santo em nós, que só é possível
através do novo nascimento. Você que já entregou sua vida para Deus, você já tem a plenitude do Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo já está guiando os seus passos, o Espírito Santo já está te consolando, o Espírito Santo já tem comunhão com você, comunhão com Cristo. O Espírito Santo tem falado ao teu coração, tem direcionado os teus passos. O Espírito Santo tem revelado as Escrituras para você. Isso é obra do novo nascimento. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Porém, o texto que nós lemos de Isaías fala do Espírito sobre mim. Aqui nós estamos falando de uma capacitação para algo. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver muitas vezes o Espírito Santo vindo esporadicamente sobre pessoas para fazer um propósito, para fazer uma obra. A gente vê que o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre algum ou outro e introduzia este homem para falar, para pregar, para anunciar. Então percebemos que a unção, que o revestimento de Deus, ela tem um propósito. E esse texto é claro em dizer: enviou-me para, ungiu-me para. Primeira coisa, pregar boas novas. Pregar boas novas. Mas quando a gente lê, meus amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, olha o que está escrito. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o versículo 8, olha o que olha o que o Lucas está escrevendo aqui, dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ele está falando do mesmo contexto de Isaías. Sobre vós há uma virtude, há um poder, e ele vai especificar o porquê. Continuando: e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samarias e o confim da terra. E quando Pedro e os apóstolos que estavam reunidos aqui recebem essa capacidade, essa unção sobre, a gente vê os sinais acontecendo. Por exemplo, quando a gente vê aqui a descida do Espírito Santo em Atos 2, a gente vê que eles começam a falar em outras línguas, eles começam a orar, todos que estavam ali ficam maravilhados, porque eles estão falando em línguas que outros de outros países poderiam entender. A gente vê o discurso de Pedro de uma forma ousada, a ser que ele vai ganhar mais de 4.000 pessoas. A gente vê as primeiras conversões. A gente vê o capítulo 3, onde ele está indo para o templo e ele encontra ali um homem que estava ali coxo desde o seu nascimento, posto na porta do templo, e ele dá uma palavra para aquele homem, aquele irmão se levanta e passa a andar. Então a gente consegue perceber que o Espírito Santo em nós é para nossa edificação. É para nós nos levantarmos, trazer edificação para nós. Mas o Espírito Santo sobre nós, ele tem um propósito. Ele tem um propósito de testemunhar, de falar acerca do reino de Deus, de cumprir um propósito de Deus. Talvez você que esteja me orando a Deus, pedindo: Deus, me reveste com o seu poder. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser enviado. Então, essa mensagem ela é para você. Há um propósito para qual Deus enche pessoas, há um propósito para qual Deus envia pessoas, há um propósito para qual Deus ele dá dons a pessoas. Deus não vai te dar dons, Deus não vai te dar capacidade, Deus não vai te dar unção para você ficar dentro de casa, para você ficar sentado no banco da igreja, para você ficar, sem fazer nada. Não, quando a unção vir, quando a capacidade de Deus vir, você vai ser impelido a fazer a obra de Deus, você vai ser impelido a se levantar para falar com ousadia, você vai ser impelido para orar pelos enfermos, para expulsar demônios. Aleluia! É muito diferente do nosso novo nascimento. Por quê? Porque não é eu ir lá e fazer a obra. Não, a obra está sendo feita em mim.
Quando eu nasço de novo em Cristo Jesus, a obra está acontecendo dentro de mim. Deus está trabalhando em meu interior. Deus está mortificando áreas que precisam ser mortificadas. Deus está me libertando de hábitos, atitudes, situações que precisam ser libertas. Então o novo nascimento é necessário para nós nos tornarmos uma nova criatura. Porém, após o novo nascimento tem algo mais. Há um batismo, há um revestimento, há uma imersão em Deus que vai nos fazer viver o propósito de Deus aqui na terra, que vai nos fazer viver algo extraordinário aqui na terra. Glórias a Deus. E eu creio que muitos irmãos estão vivendo o propósito de Deus, muitos irmãos estão fluindo nos dons, no chamado que Deus tem para a sua vida. Então esse texto, meus amados, de Isaías 61, é um texto que vai dar claramente aqui qual é o propósito que Deus tem através de Jesus, através da minha vida, através da sua vida em Deus. Então primeiro ele fala, ele me ungiu para pregar boas novas. Olha aí, então a primeira direção que Deus nos dá após o revestimento de Deus é pregar boas novas. Quando Jesus chega, eu cito Jesus, porque Jesus também vai mencionar esse texto de Isaías 61 em Lucas 4,18. Quando Jesus chega, o povo andava em trevas, o povo andava sem esperança, o povo andava sem Deus no mundo. Quando Jesus chega, então ele começa a pregar arrependimento, a chegada do reino. Jesus começa a pregar as boas novas. Quais boas novas essas? O povo que andava em trevas, eles viram a grande luz, eles viram uma esperança. As pessoas que estavam à mercê do governo romano, sob uma opressão romana, sem uma possibilidade, expectativa, perderam o seu reinado, perderam a sua posição. Então Jesus chega num cenário onde não havia esperança na terra. Jesus chega num cenário onde muitos estavam vivendo uma vida de horror, de opressão. E Jesus chega pregando uma esperança. Jesus chega com a mensagem do reino de Deus, libertando cativos, libertando os oprimidos. Jesus chega dando vista aos cegos, abrindo o ouvido aos surdos. Jesus chega num momento, meus amados irmãos, que o povo talvez já tivesse até mesmo, se entregado de vez, não confiado mais que haveria expectativa ou mudança. Embora havia uma promessa sobre a lei de Deus, mas eles estão no momento que, nada acontece. Deixa eu declarar, abrir aqui um parênteses para falar com você que me ouve. Talvez esse seja o mesmo cenário que você esteja vivendo neste momento, aonde você precisa de cura, de libertação, de uma providência, de uma resposta, aonde é o cenário que tudo está indo de mal a pior. Este é o cenário que Deus marcou para se manifestar na sua vida. Ei, não desanime não, minha irmã, meu irmão. Este é o cenário propício para o reino de Deus se manifestar na tua vida. Glórias a Deus. Quando Jesus chega, aleluia, os filhos de Israel estavam se desgarrados dos caminhos do Senhor. Das 12 tribos, poucas perseveraram ainda na palavra. Então havia, aleluia, muitos se perdido dos caminhos do Senhor. Muitos povos haviam se separado dos caminhos do Senhor. E por isso eles estavam cativos, oprimidos, doentes, enfermos, atormentados. Mas foi nesse cenário que Jesus chegou trazendo boas novas. E eu trago essas mesmas boas novas para você nessa noite. É neste cenário aonde não há esperança, aonde não há uma luz no fim do túnel, aonde o médico já deu a sua última palavra, o advogado, o juiz já bateu o seu martelo, a circunstância não tem como ser resolvida. É neste cenário que o meu Deus, o teu Deus, ele entra e se manifesta, e manifesta a unção do Espírito Santo, manifesta a glória de Deus, quebrando corrente, libertando os cativos, libertando os oprimidos e dando um novo norte para a tua vida. Se você crê, diga glória a Deus, aleluia, Jesus. Então o primeiro propósito, meus amados irmãos, que vem na unção do Espírito Santo é pregar boas novas. Haja vista que quando vamos falar do reino de Deus, as pessoas estão com seus corações fechados, desesperançosos. Por quê?
porque estão vivendo uma vida dura, difícil, estão vivendo uma vida sem expectativa. O reino de Deus, ele traz esperança. O reino de Deus traz uma visão aonde nós não estamos enxergando. O reino de Deus nos traz libertação, primeiramente no nosso entendimento, porque os nossos olhos humanos, eles são limitados. Mas quando a palavra de Deus começa a ser ministrada, o nosso entendimento, ele se abre. O nosso entendimento, ele vai se expandindo. A luz de Deus começa a agir em nós. As boas novas começam a acontecer aqui dentro, ó, aqui dentro. Aquele que se achava fraco começa a achar força em Deus. Aquele que se achava pequeno começa a se ver grande em Deus. Aquele que achava que tudo tinha terminado começa a encontrar força em Deus para se levantar. Eita glória! A vida começa a entrar dentro do homem, da mulher. Aleluia! A fé começa a brotar no coração. E daqui a pouco, aquele que se sentia o menor, ele se acha grande em Deus, ele se acha forte em Deus, ele se acha ousado em Deus. A sua mente se abre, o seu entendimento se abre. Glórias a Deus, ele já não é mais cativo, ele já não é mais medroso, porque recebe a ousadia do Espírito Santo de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder das boas novas. Aleluia. Glórias a Deus. Ele provoca em nós esperança de vida. Ele provoca em nós força. Aleluia. Nós não queremos mais aceitar qualquer coisa que nos oferece. Nós não queremos aceitar, aleluia, qualquer coisa que o mundo vai nos entregando. Por quê? Porque há uma esperança de um reino poderoso que suple em glória todas as minhas necessidades. Oh glória! Aleluia! Então esse é o primeiro passo, meus amados irmãos, para a unção do Espírito Santo sobre mim e sobre você. É boas novas, pregar boas novas. Segunda coisa, ele vai dizer, ó, restaurar os contritos de coração. Quando Jesus chega, ele encontra muitas pessoas com seu coração aquebrantado, muitas pessoas pobres de espírito, muitas pessoas que o seu coração já estava desesperançosos, sem esperança para nada. E a unção de Deus, ela quebra o jugo da tristeza, da depressão. A unção de Deus, ela quebra o jugo da desesperança. Aleluia, glórias a Deus. A unção de Deus liberta as pessoas da amargura. Liberta as pessoas que são levadas pela angústia, pelo sofrimento. Aleluia, pela rejeição. Preste atenção no texto. Mateus, que escreveu até mesmo o Evangelho segundo ele, Mateus, ele é uma das pessoas que ele se torna um cobrador de impostos. Ele é publicano, ele se torna um publicano, ele vai cobrar impostos. E ele é um dos homens rejeitados pelo seu povo, porque se torna um cobrador de impostos. Ele é abandonado pelos teus, ele é abandonado pela sua família, ele é abandonado pelos seus parentes, porque ele assume uma postura, um trabalho que era considerado indigno para o seu próprio povo. Mas veja bem, Jesus pega Mateus e torna ele um discípulo. Ou seja, Jesus pega aquele que a sociedade despreza. Jesus pega aquele que a família rejeita, o pai, a mãe rejeita. Jesus pega aqueles mais fracos, aqueles que ninguém dá nada, aqueles pequenininhos, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, aleluia, glórias a Deus, ele restaura aqui dentro, ó. Ele restaura o coração, ele restaura os de coração contrito, aleluia, glórias a Deus. Então perceba, meus amados, que a unção de Deus, ela tem um propósito específico, ela tem uma direção específica. Não é para me receber de Deus e ficar dentro de casa, não é para me receber a unção sobre mim e eu ficar, sabe, sentado no banco da igreja. Ah, eu quero ficar só ouvindo. Não, não.
Deus te encheu, minha irmã, Deus te encheu, meu irmão, para você ir pregar boas novas, para você ir curar os quebrantados de coração, para você ir anunciar o evangelho da paz. É por isso que estamos aqui. De mim mesmo, de nós mesmos, nós não poderíamos fazer nada. Aleluia! De nós mesmos, meus amados irmãos, seriam só palavras vazias. Mas se o Espírito de Deus está sobre mim, eu tenho certeza que o teu coração está sendo iluminado. Se o Espírito de Deus está sobre mim, eu tenho certeza que você está sendo tocado e tocada pelo poder dele. Aleluia! E ele vem trazendo esperança no teu coração. Ele vem trazendo fé no teu coração. Ele traz alegria no teu coração. Ele traz cura para o teu corpo. E ele traz para você uma mudança de vida. Aleluia, glórias a Deus. Mas eu, Ronaldo, não posso fazer nada. Mas o Espírito de Deus, que queima no meu coração e queima no teu coração, Ele é que está te chamando, Ele é que está te impulsionando para coisas maiores, para coisas maiores. Eu tenho certeza que depois dessa palavra, você vai sair daqui e falar: não, eu preciso levar a palavra, eu preciso me levantar, eu preciso, aleluia, falar das boas novas, eu preciso falar daquilo que Deus tem feito em minha vida, eu preciso, aleluia, divulgar o reino de Deus, porque para isso você foi ungido, para isso o Senhor se colocou sobre você todo esse preparo, toda essa unção, aleluia, de Deus. Não é para ficar guardado,